Era uma noite como qualquer outra na pequena cidade onde moro. O ar estava pesado e o silêncio da noite pairava sobre as ruas desertas. Era uma cidade do interior. Decidi dar um passeio para aliviar os pensamentos, e foi então que me vi às margens daquele rio sombrio, cujas águas pareciam refletir a própria escuridão da noite. Eu tinha ouvido as histórias sobre o verme de dente de cobra que habitava aquele lugar, mas nunca tinha visto nada além de sombras e ruídos distantes. No entanto, algo me impeliu a me aproximar mais, como se uma força invisível estivesse me guiando em direção ao perigo. Foi quando o vi, emergindo das profundezas escuras como uma criatura saída de um pesadelo. Seus olhos brilhavam com uma luz sinistra, e eu podia sentir o ar gelado ao meu redor enquanto ele se aproximava, sondando minha alma em busca de algo que eu mal compreendia. Estava diante de mim, a alguns metros do verme de dente de cobra. O bicho estava imóvel e eu pensei que iria infartar do coração. Não acreditava no que meus olhos estavam vendo. Sem pensar em nada, sair dali correndo. Cheguei em casa com o coração em apuros. Por um momento pensei que estava ficando louco. Não contei nada para meus pais, que acharam tudo muito estranho pois sabiam que eu estava vindo do lago, e pela fama daquele lugar deduziram que algo de estranho estava acontecendo. Aquela noite assombrou meus sonhos, e desde então, a curiosidade sobre o verdadeiro propósito do verme de dente de cobra me consome. O que ele procurava nas almas daqueles que se aventuravam perto de suas águas? E por que ele hesitou diante de mim naquela noite fatídica? Quem criou aquela criatura? As respostas poderiam estar escondidas nas profundezas escuras do rio, esperando para serem descobertas por aqueles corajosos o suficiente para desafiarem o desconhecido. Segunda-feira, 31 de outubro de 1980. Era mais uma madrugada de um dia quente. Eu, adolescente ainda, estava olhando a lua da minha janela da minha humilde casa. Estava calor, mas do nada eu sinto um frio. As árvores começaram a se mover com um vento repentino naquela noite escura e iluminada com a lua cheia. Já eram 10 da noite e eu teria que ir dormir pois pela manhã teria que ir à cidade fazer a feira de casa. Quando eu estava me retirando da janela de repente eu vi de relance algo passando depressa pelas frestas das árvores. Alguma coisa. Do silêncio eu ouvi um barulho de coisa andando. Me desesperei, fechei a janela. A sensação horrível de uns meses atrás que eu tentava esquecer voltou. Era aquela coisa? Tranquei a janela, a porta, fiquei em silêncio. De fora eu não ouvia nada. Quando ouço barulhos estranhos na minha janela, eu estava passando mal. Comecei a sentir um cheiro de peixe podre. O barulho parecia querer abrir a janela. Meu Deus! Fui para debaixo da cama, mas o barulho ficava maior. A casa era grande. Uma casa antiga de 1800. Meus pais dormiam do outro lado da casa, no fim do corredor. Logo ninguém me ouviria. Senti que estava em perigo. Sem pensar muito saí de onde estava, abri a porta sem segundo e fui correndo, batendo desesperadamente na porta do quarto de meus pais que não entenderam nada. Expliquei tudo. Meus pais se entreolharam como se já soubessem de algo, porém me tranquilizaram e disseram que eu estava tendo um pesadelo e que eu estava seguro. Meu pai estava com um clima pesado, como se soubesse de algo. Minha mãe sem entender nada, ela era da cidade. Quando adolescente ainda se apaixonou por meu pai. Casaram-se e ela foi morar com ele. Ela nunca soube nada. Naquela noite perturbadora, algo terrível aconteceu. Assombrado pelas visões do verme de dente de cobra, senti-me no dever de retornar à margem escura do rio. Uma força misteriosa me guiava, enquanto meus pensamentos turbilhonavam em meio ao medo e à curiosidade. Quando cheguei lá, encontrei o verme sinistro, mas algo ainda mais surpreendente. Uma figura emergiu das sombras, uma criatura grotesca que me olhava com olhos sem alma. Percebi então, com horror, que eu era o monstro que habitava aquele rio sombrio. Minha transformação fora desencadeada pela aura maligna da criatura, que se alimentava das almas daqueles que ousavam se aventurar perto de suas águas. Desesperado, corri para casa, o coração martelando em meu peito enquanto tentava entender o que havia acontecido. Meus pais me receberam com preocupação, mas seus olhares trocados me revelaram que eles sabiam mais do que estavam dispostos a admitir. Meu pai,
com sua expressão sombria, parecia conhecer a verdade por trás da maldição que assolava nossa família há séculos. Agora, eu estava mergulhado em um pesadelo vivo, lutando contra os horrores que me consumiam enquanto buscava desesperadamente uma maneira de quebrar o ciclo macabro que nos aprisionava. A verdade estava oculta nas profundezas escuras do rio, esperando para ser descoberta por aqueles corajosos o suficiente para desafiar o desconhecido. Quando cheguei em casa e relatei tudo a meu pai, ele se desesperou, me fez prometer nunca chegar perto daquele rio assombrado, mas eu não entendia o que meu pai estava me escondendo. Será que ele teria algo a ver com tudo isso? Comecei a fazer perguntas, e ele me dava respostas vazias e pedia para eu esquecer esta história de verme do rio. Mas como esquecer algo que eu vi na minha frente? Impossível. Comecei a indagar a vizinhança, familiares que moravam perto, mas ninguém me respondia o que de fato acontecia. Até que um dia fui na casa de uma tia minha muito idosa, que guardava todas as histórias daquele lugar. Ela, com pesar, me fez prometer a ela que nunca iria falar a ninguém esta história e que nunca iria chegar perto daquele rio. Concordando com a exigência da minha tia, ouvi atentamente enquanto ela desvelava os segredos sombrios que assombravam nossa cidade há séculos. Ela me contou sobre uma antiga lenda, transmitida de geração em geração, sobre uma entidade ancestral que habitava o rio, conhecida como o Guardião das Almas. Segundo a lenda, o Guardião das Almas era responsável por manter o equilíbrio entre o mundo dos vivos e o dos mortos, capturando as almas daqueles que partiam deste mundo e garantindo que encontrassem seu caminho para o além. No entanto, ao longo dos anos, o Guardião se corrompeu, alimentando-se não apenas das almas dos falecidos, mas também daqueles que se aventuravam perto de suas águas. A verdade por trás da transformação que eu experimentara começava a se revelar diante dos meus olhos, enquanto minha mente se enchia de compreensão e horror. Meu pai, com sua expressão sombria, guardava o conhecimento dessa antiga maldição, tentando proteger-me do destino sinistro que assombrava nossa família. Com a promessa feita à minha tia de manter silêncio, percebi que carregava o peso de uma herança sombria e uma responsabilidade imensa. Eu era o guardião da verdade, encarregado de proteger minha família e minha cidade do mal que se escondia nas profundezas do rio. A partir daquele momento, eu sabia que minha jornada estava apenas começando. Determinado a desvendar os mistérios do verme de dente de cobra e do Guardião das Almas, eu me preparava para enfrentar o desconhecido com coragem e determinação, sabendo que a verdadeira batalha ainda estava por vir.